Oi, amores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazermos a correção das nossas atividades da semana, dessa vez da semana do dia 16 ao dia 18. Nós temos aqui as páginas 120 até a página 135. Vamos lá? Nós iniciamos aqui com o estudo da escrita, utilizando palavras terminadas com N. Pense em uma palavra da língua portuguesa terminada com N. Difícil? Mas não é para menos. Há poucas palavras em nossa língua terminadas assim. E aí nós já iniciamos com um pequeno texto, que algumas crianças me mandaram mensagem dizendo assim: Tia Márcia, eu não sei, Tia Márcia, essa questão. Vamos lá desvendar aqui o segredo. Leia o texto a seguir e descubra uma palavra terminada com N. Tem aí a imagem, né? Do grego, palis, que significa pó. É o conjunto de minúsculos grãos produzidos pelas flores. É amarelo. São elementos reprodutores masculinos das plantas. As abelhas adoram. Quem aí matou a charada? Quem aí descobriu que a palavra certa era pólen? Pólen. Tem até aí a abelha, né? Com pólen. Muito bem. Na segunda questão, leia o texto e observe a embalagem de um produto. É muito comum vermos casos em que as pessoas não podem comer determinados tipos de alimentos porque se sentem mal. Isso acontece porque essas pessoas têm intolerância ou alergia a algum componente presente no alimento. Isto é, seu organismo não reage bem a certos ingredientes. Por isso, nas embalagens dos produtos há sempre a indicação que informa que aquele alimento não apresenta o componente que pode provocar danos ao organismo do consumidor, indicando, portanto, que ele pode ser consumido por pessoas que devem evitar ou mesmo não ingerir esses produtos. E aí nós temos a embalagem, né? Na imagem, há uma dessas indicações, dizendo que aquele alimento não contém o quê? Glúten. Muito bem. Procure no dicionário o significado dessa palavra e registre. No seu dicionário pode estar um pouquinho diferente, aqui é só uma sugestão, tá? Substância orgânica, viscosa e azotada, que constitui a parte interna do maior número de sementes de cereais e especialmente do trigo, onde se acha intimamente ligada com o amido, o açúcar, a mucilagem e a albumina. Glúten, mais relacionado a açúcar, né? Na língua portuguesa, algumas palavras terminam com N em vez de M. Isso acontece em um número limitado de palavras. E a razão para o uso do N é etimológica, ou seja, está relacionada à origem da palavra. Como assim, tia? A origem da palavra. Vocês lembram que vocês já estudaram palavras, substantivos primitivos e derivados? Que nós sabemos que as palavras de origem primitiva são o início, a origem da palavra. E as palavras que são derivadas, elas foram construídas a partir daquela origem. É nesse sentido. Beleza? Aí nós temos aqui, na terceira questão, observe no quadro a seguir outras palavras terminadas com N. Nós temos hífen, abdômen, gérmen, elétron, próton, nêutron. Procure saber o significado das palavras desconhecidas por você e anote-os em seu caderno. Eu acredito que vocês não tenham sentido dificuldade, até porque, hífen, nós estudamos muito em português. Abdômen,
Nós temos aqui algumas palavras que a gente encontra muito nas ciências, né? Abdômen, germe, elétron, próton, nêutron. São palavras que não são tão difíceis no vocabulário de vocês, porque vocês já estudam sobre essas palavrinhas. Mas, se alguém teve dúvida, acredito que tenha procurado no dicionário. Gente, vou dar uma dica para vocês que eu já... Aliás, vou repetir a dica, né? Porque essa dica eu já dei para vocês. Sobre o uso do dicionário. Sempre quando você estiver fazendo a leitura de um texto, seja ele virtualmente, né, através do celular, ou tablet, computador, notebook, ou até mesmo através de um livro físico mesmo, papelzinho que você vai lá passando as folhinhas. Se você tiver alguma palavra que você de repente não sabe o significado dela, procura no dicionário, tá? Eu sempre disse para vocês terem, né, para vocês terem um dicionário próximo a vocês quando vocês forem fazer uma leitura assim. Porque aparecem palavras que nós não sabemos o significado. Eu, Tia Márcia, sou professora de português de vocês. E quem disse que eu sei de todas as palavras? Claro que não. Eu sou humana. E palavras e mais palavras existem. E sempre quando a gente tem dúvida, nós temos que recorrer a conhecimento, e nesse caso a gente vai para o dicionário, seja ele um dicionário físico, né, de papelzinho lá que você vai folheando, ou mesmo um dicionário online. O interessante é que você enriqueça o seu vocabulário ao utilizar o dicionário. E aí, eu acho que vocês lembram disso que eu já conversei com vocês. Eu tive um professor muito querido, muito amado. É uma pessoa que eu amo de paixão. Aliás, todos os meus professores, todos os meus mestres sempre foram pessoas que eu sempre amei, sempre respeitei muito. Eu sempre fui muito metida a escrever, sempre gostei muito de escrever textos, escrever redações, poemas, poesias. E aí, sempre quando eu cometia alguma gafe, algum erro, esse meu professor, ele dizia assim: Márcia, vamos estudar o dicionário. É uma técnica bastante interessante. Estuda as palavras que tem no dicionário para tu enriquecer o teu vocabulário. E aí como é que eu vou estudar o dicionário, professor? Eu não sei estudar o dicionário. Eu tinha a idade de vocês e eu já fazia isso, porque esse meu professor me orientou. Eu acho que vocês lembram, desde o ano passado que eu falo isso com vocês. Como assim, tia, que a gente estuda o dicionário? Estuda uma letra por vez. Nós sabemos que o dicionário ele é composto por inúmeras palavras. Todas essas palavras elas estão escritas em ordem alfabética, ou seja, na ordem correta do alfabeto. Palavras com a letra A, palavras com a letra B, C, D e assim sucessivamente. Então, o que meu professor dizia para mim? Márcia, esses 3 dias ou essa semana você estuda todas as palavras com a letra A. Aí eu ia pro dicionário estudar as palavras com a letra A. Eu observava lá a palavra almanaque. Aí, almanaque, o que significa almanaque? Aí eu ia lá, almanaque, aí eu vi o significado. Nesse meu dicionário que eu utilizava tinha a separação silábica, já me ajudava, né, a saber como é que se separava as sílabas daquela palavra. Também me mostrava se tinha algum sinônimo daquela palavra. O que é sinônimo? Alguma palavra que tivesse mesmo significado. Então eu estudava, não era só ler almanaque, algema, isso e aquilo. Não, é estudar mesmo. Almanaque, almanaque significa isso e tal, separa assim, tem sinônimo, não tem, lá. Entenderam? Então, essa dica eu sempre dei para vocês e sempre vou dar. Sempre vou estar sendo chata aqui, mesmo vocês saindo do 5º ano e indo para o 6º ano, que estão todos metidos aí, vão todos para o 6º ano. Pensa que eu não vou aperrear vocês? Lá no 6º ano já disse para vocês, quando vocês estiverem em sala de aula, lá na escola,
Ou mesmo sendo uma aula virtual e eu de repente aparecer lá. Já pensou? Eu aparecer, vocês estão aí numa aula online e eu aparecer de repente. Insultando vocês. Aparecer insultando vocês. Vocês sabem que eu sou desse tipo aí, né? Vocês sabem que eu sou insultona, que eu vou mexer com vocês onde quer que eu veja vocês. Então, eu vou lá puxar a orelha de vocês. Como é que vocês não estudaram o dicionário, tanto que eu expliquei? Agora a professora de vocês tá aí reclamando com vocês e vocês estão aí me fazendo passar vergonha, que é isso? Vou lá, ó, com certeza. Então vamos lá, gente, sem enrolação. Vamos continuar aqui. Na letra B, todas as palavras do quadro, além da terminação N, elas apresentam mais uma semelhança. Qual é a semelhança? Perceberam aí que todas elas são paroxítonas acentuadas? Paroxítonas, tia? O que é paroxítona? Gente, nós já estudamos. Oxítona. São aquelas palavrinhas que têm a sua última sílaba mais forte. Oxítona. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a mais forte. Sei não, tia, não tô entendendo não. Calma, vamos lá. Vamos aqui recapitular. Nós temos a palavra café. Vou falar a palavra café e vocês vão observar qual é a sílaba que eu puxo com mais força, com mais intensidade. Ah, tia, me lembrei. Pois vamos lá recapitular. Café. Puxei o fé. Fé. Última sílaba eu chamo de oxítona. E aí agora eu vou dizer o quê? Hífen. Hífen. Tia, não é a última não, é a penúltima. Então ela é o quê? Paroxítona. Quando a sílaba forte é a penúltima, eu chamo ela de paroxítona. Como é o caso de hífen, abdômen, gérmen, elétron, próton, nêutron. Todas essas palavras você puxou com mais intensidade a penúltima sílaba, tá bom? Na letra C, passe as palavras para o plural e escreva uma conclusão sobre o que acontece em sua grafia. Aí eu tenho aqui, hífen, eu posso dizer hífen, hífen, eu posso chamar de hífens ou hífenes, abdômen, abdômens ou abdômenes, gérmen, gérmens ou gérmenes, elétron, elétrons ou elétrones, próton, prótons ou prótones, nêutron, nêutrons ou nêutrones. E aqui, bem embaixo de azulzinho, eu deixei aí umas observações aí pessoais para vocês entenderem um pouco mais. Nas palavras terminadas em, com N, hífen, gérmen, abdômen, o plural pode ser feito com a terminação NS e perde-se o acento. Ou então com NES, mantendo a acentuação. Naquelas outras palavras que terminam em on, elétron, próton, nêutron, o plural pode ser feito com as terminações NS ou NES. Só que aí, ó, mantendo o acento em ambos os casos, tanto nas terminações NS ou NES. Olha que dica bacana. Aí nós temos aqui um pouco mais sobre o estudo da letra N. Embora não haja regra para o uso do N no final das palavras, podemos perceber que elas apresentam uma característica comum. Todas elas são paroxítonas acentuadas. Mas atenção,
Essa é uma regra de acentuação e não do uso do N no final das palavras. Afinal, há palavras paroxítonas que são acentuadas, terminadas em M também, como é o caso de álbum, fórum. Por isso, a melhor maneira de se certificar se uma palavra termina com N ou com M é usando o dicionário. Por isso é que eu digo, vamos estudar o dicionário. E aqui nós temos, falando sobre a nossa obra, o Pluft. Quem aí já iniciou a leitura? Quem aí já iniciou a leitura de Pluft? Você já ouviu falar de Pluft, um fantasminha que morre de medo de gente? E de Ângela, uma bruxinha nada malvada? Pluft e Ângela são personagens super carismáticos e queridos, criados pela dramaturga Maria Clara Machado. Maria Clara Machado é a autora do livro que vocês estão aí realizando um trabalho para me entregar até o dia 11. Não esquecer não. Quero a participação da família nessa apresentação e eu sei que vocês vão arrasar. Eu já estou preparada para colocar aqui na minha TV e ficar comendo pipoca assistindo as apresentações de vocês, porque eu sei que vocês arrasam, como sempre. São meus alunos, são meus xodós, meus chuchucos, que eu amo demais. Vocês só são motivo de orgulho para mim. Então, como é que eu não sei que vocês vão arrasar? Claro que eu sei. Continuando. Então, Maria Clara Machado, nós vamos aqui saber quem foi essa artista através do texto a seguir que fala sobre a vida dela. Que tal a gente conhecer? Nós vamos dar início ao texto 2. Quando se fala em teatro infantil, é provável que o primeiro nome que vem à cabeça seja o de Maria Clara Machado. Mineira, ela nasceu no dia 3 de abril de 1921 em Belo Horizonte. Foi escritora e autora de muitas peças infantis e algumas delas fazem sucesso nos palcos até os dias de hoje. Ainda criança, aos 4 anos, Maria Clara Machado mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu toda a sua vida. Seu pai, o escritor e professor Aníbal Machado, era amigo de importantes personalidades do mundo das artes, o que fez com que sua casa fosse um ponto de encontro de intelectuais e artistas. Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Gnade Portinari, Rubem Braga, Pablo Neruda, Tônia Carreiro, de Cavalcante, eram alguns dos grandes nomes que frequentavam a sua casa. Eita, só. Esse contato com os artistas e com suas diversas formas de arte fez com que a menina Maria fosse culturalmente beneficiada desde cedo. Aos 15 anos, ela descobriu a sua vocação para o teatro e aos 19 passou a se dedicar ao teatro de bonecos, que serviu de base para o seu aprendizado teatral. Em 1949, ela recebeu uma bolsa para cursos de atores na França e, de volta ao Brasil, em 1951, fundou uma das maiores escolas de teatro do país, chamada O Tablado, de onde vários atores conhecidos saíram. E aqui nós temos uma imagem, da Maria Clara. Ela escreveu livros para crianças em mais de 30 peças infantis. Entre elas está o seu maior sucesso premiado, Pluft, o Fantasminha, que é o paradidático de vocês. Escrito em 1955, considerado pela dramaturga sua obra mais completa. Também escreveu outras peças como A Bruxinha que Era Boa, O Cavalinho Azul e A Menina e o Vento. Além dessas, ela ainda criou algumas peças para o público adulto.
Todo o reconhecimento pelo seu trabalho rendeu a Maria Clara, além de vários prêmios, homenagens na Marquês de Sapucaí, em 2003, pela Escola de Samba União da Ilha do Governador, e em 2011 pela Unidos do Porto da Pedra. No ano 2000, Maria Clara Machado escreveu sua última peça, Jonas e a Baleia, na qual reconta esse episódio da Bíblia. Para a tristeza da arte brasileira, em 30 de abril de 2001, no Rio de Janeiro, a talentosa e importante dramaturga morreu aos 80 anos de idade. Gente, que tipo de texto é esse? Nós já estudamos sobre isso. Só que quando nós estudamos sobre isso, foi no ano passado. Essa biografia, né, gente? Perceberam? Segundo o texto 2, Maria Clara Machado é considerada a maior autora de teatro infantil do país. Justifique essa afirmação com elementos do texto. Aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu encontrei lá no texto, né? Que Maria Clara Machado é considerada a maior autora de teatro infantil do país, porque, segundo o texto, escreveu mais de 30 peças infantis, entre elas o grande sucesso Puff Fantasminha e muitos livros para crianças. Você colocou o quê? De acordo com o texto, que fato da infância de Maria Clara Machado contribuiu para o seu enriquecimento cultural? Quando ela era criança, a casa de Maria Clara Machado, o que aconteceu? Era ponto de encontro de quê? De muitos intelectuais que eram amigos de seu pai. E esse fato contribuiu para o seu enriquecimento cultural, porque eram pessoas com quem ela convivia. Ela convivia com intelectuais, com escritores, com artistas. O que aconteceu? Ela acabou se espelhando, né, nos bons exemplos. Na biografia de Maria Clara Machado, outras pessoas são citadas. Isso acontece porque em uma biografia ou autobiografia é comum encontrarmos nomes de pessoas que se relacionaram com o biografado. Escreva a relação entre Maria Clara Machado e as pessoas citadas em sua biografia. Então, Aníbal Machado era o pai de Maria Clara Machado e seus amigos, as outras pessoas citadas, né? Eram personalidades do mundo das artes que contribuíram para que Maria Clara Machado se interessasse pela cultura, né? Como vocês observaram, fala, né, o contexto infantil, né, da infância de Maria Clara, tendo contato com os amigos do pai, o pai Aníbal, certo? Continuando. Maria Clara Machado fundou o Tablado, uma das maiores escolas de teatro do Brasil. Procure no dicionário o significado da palavra tablado. E aí, o que significa tablado? Tablado, gente, é uma estrutura de madeira sobre a qual se apresentam espetáculos, como peças de teatro, de dança, de musical, discursos. É um palco. Lá no nosso clube do liceu, nós temos aquele palco. Vocês estão lembrados? Nós temos um palco, né? O que é o palco? Aquela parte um pouquinho mais alta para que aconteçam algumas apresentações. Normalmente ficam alguma banda quando vai se apresentar nas festividades da escola, não é isso? Continuando, levando-se em consideração o significado de tablado, o nome dado à escola de teatro foi apropriado? Justifique. Bom, sim, o nome tablado para uma escola de teatro é adequado. Sabe por quê? Pois tablado significa palco, e palco é onde acontecem as apresentações teatrais. Mas essa daqui é a minha opinião. Qual é a sua? O texto relata fatos referentes à vida pessoal e outros fatos relacionados à vida profissional de Maria Clara Machado. Cite um exemplo para cada situação. Aqui é uma questão pessoal, tá?
Mas eu coloquei aqui, coloquei até em outra cor, em azul, para vocês observarem algumas diquinhas aqui que eu coloquei, né? Sobre relatos da vida pessoal e da vida profissional dela, que vem falando onde ela nasceu, quando ela nasceu, que ela se mudou para o Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro. Sobre a vida profissional, falando que ela foi escritora e dramaturga. Falando também sobre a fundação da escola de teatro, né? Que foi ideia dela e tudo mais. Sexta questão. No texto, algumas obras da biografada foram mencionadas. Cite-as. Bom, nós tivemos aí as obras de Maria Clara, Pluft, o Fantasminha, o Cavalinho Azul, a Bruxinha que era boa, a Menina e o Vento. Essas foram as obras. Continuando aqui por dentro do gênero, que o gênero que vocês estão estudando é a biografia e a autobiografia. A história que você leu é uma biografia. Qual é o assunto narrado? A vida e a obra de Maria Clara Machado. Ok? Na segunda questão, quem conta a história? A própria Maria Clara Machado ou outra pessoa? Comprove sua resposta com uma passagem do texto. Olha só, quem narra o texto não é Maria Clara. Por quê? Porque ela está sendo contada em terceira pessoa. Eu já ensinei para vocês. Em primeira pessoa é quando tem eu. Terceira pessoa quando se trata de ela, ele ou ela, tá? Uma passagem que comprova essa afirmativa é quando diz assim: ela nasceu no dia 3 de abril de 1921. Tarararará. Então, ela, terceira pessoa. Na terceira questão, há outro gênero textual que se assemelha com a biografia em alguns aspectos. Ele é chamado de autobiografia. O prefixo auto é de origem grega e significa si mesmo, si próprio. Baseando-se nessa informação e na resposta da questão anterior, diferencia uma biografia de autobiografia. Então, a biografia, o que é que ela é? É um relato onde eu vou narrar a história de alguém em terceira pessoa. Normalmente alguém que não viveu aquela história, mas que contou a história. A autobiografia já é assim um pouco diferente, né? A autobiografia, o que é que eu penso de mim mesma? Eu vou fazer a minha autobiografia. Então, eu estou falando de mim em primeira pessoa, ok? Uma autobiografia pode ser chamada também de livro de memórias. Apresente a relação entre esse gênero textual e o livro de memórias. Na autobiografia, gente, a pessoa escreve sobre suas memórias, o que viveu e sentiu em determinadas situações da vida, assim como no livro de memórias, em que também há fatos da vida de uma pessoa. Então, é muito semelhante. É como um diário que vocês já estudaram. Qual é a finalidade da biografia e da autobiografia? A biografia e a autobiografia registrar fatos sobre a vida de uma pessoa. Biografia de uma outra pessoa, autobiografia de si mesmo, ok? Imagine que Maria Clara Machado fosse escrever uma autobiografia. Nesse caso, usaria a primeira pessoa, pois estaria relatando fatos da sua própria vida. Escolha um trecho, por isso que a questão é pessoal, da biografia de Maria Clara Machado e reescrevo como se fosse uma autobiografia. E aqui são várias possibilidades que você pode estar colocando, né? Trocando ela por eu, em primeira pessoa. Vamos para cá. Escolha uma das pessoas mencionadas na biografia de Maria Clara Machado e procure informações sobre ela. Em seu caderno, escreva uma pequena biografia sobre essa pessoa escolhida. Não é difícil de saber, porque são pessoas super conhecidas. Então, aqui é uma questão pessoal onde você fez atividade no seu caderno e que, inclusive, muitos me enviaram e muitos ainda não me enviaram. Tem que enviar, tá, gente?
E aqui nós temos aqui um pouco da história Pluft e o Fantasminha, uma história pelo avesso e outras histórias, que são sugestões. Se vocês têm um Pluft aí, acesse mais rápido. E agora nós vamos estudar sobre preposição. Preposição, tia? Sim, preposição. Vamos direto ao assunto? Veja aí na primeira questão, releia. Esse contato com os artistas e com suas diversas formas de arte fez com que a menina Maria fosse culturalmente beneficiada desde cedo. Gente, essas palavras estão em negrito. Eu vou ler esse mesmo trechinho sem essas palavras. E vocês vão perceber a diferença. Esse contato, os artistas e suas diversas formas arte, fez que a menina Maria fosse culturalmente beneficiada cedo. Fica um pouco confuso, não fica? Claro que fica, está faltando alguns conectores. Esses conectores eu chamo de preposição. Observem as palavras em destaque. No trecho são chamadas de preposição. São conectores, tá? Releia as frases omitindo as palavras em destaque, que foi o que eu fiz. E vocês observaram. Houve alteração no sentido? Houve alteração, sim, no sentido. Qual? O texto ficou confuso, com sentido incompleto. Ficou incompleto, não fica com sentido completo. Já pensou eu dizer assim, estou fome. Estou fome. Estou fome? Estou fome. Com o conector, como é que fica? Estou com fome. Com fome. Esse com aí deu sentido à minha frase, tá? Sim, o sentido agora ficou completo. As palavras em destaque sozinhas apresentam um sentido completo? O que vocês acham? Não, porque aí eu tenho um com, de, para, com quem, com que, de quem, de que, para quê, para onde, fica sem sentido. Então, uma precisa da outra, tá? Ela só tem sentido a partir do momento que se ligam a outras palavras. Por isso que a gente chama de conectores, tá? A função dessas palavras em destaque é o quê? Ligar as palavras para que elas tenham sentido completo. Releia. Ana Maria Machado foi autora de muitas peças de teatro infantil. As palavras em destaque na frase variam em relação ao número? Não. Número singular ou plural? De muitas peças. De muitas peças. Número que eu digo aqui singular e plural. Não faz sentido, né? De gênero, se é masculino ou feminino, eu uso de só para masculino, eu uso de para o feminino não. Não? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Grau. Grau. Aumentativo, diminutivo. Eu só uso de para diminutivo? Só uso para aumentativo? Não. Também não faz sentido. Então, marca-se todos os quadrinhos referentes a não. As palavras destacadas no trecho são invariáveis ou variáveis. Gente, as preposições, elas são invariáveis. Por quê? Porque elas se mantêm da mesma forma, independentemente das palavras que estão ligando. Eu não digo com e digo cons, no singular e no plural. Eu digo com. Pronto, acabou. De e diz, no singular ou no plural. Não. Eu não tenho como variar. Por isso é que eu chamo de invariáveis. Olha aí. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos dependentes. Quando eu digo dependentes, é que um depende do outro. De forma que o sentido do primeiro é completado pelo segundo, tá?
precisam estar juntos. Opa, que foi isso que eu fiz? Que tia pasta bobinha. Vamos lá, continuando. Vamos aqui na próxima página. Sublinhe as preposições nas frases a seguir. A letra A, eu tenho aí de, 3 vezes. Na letra B, eu tenho com e tenho da. Gente, vamos tentar ler essas frases sem as preposições, como eu já estou mostrando elas aqui para vocês. Já estou mostrando essas frases grifadinhas, já sublinhadas, para você fazer a correção. Você faz aí a correção enquanto eu faço a leitura para você observar como ela fica diferente. A frase fica diferente sem o conector adequado, sem a preposição. Os amigos João gostam bolo, chocolate. Sem sentido, né? Incompleto. Alice esperava impaciência a hora viagem. Ele passou aquele caminho mais curto. Papai mora uma casa alugada. O viajante caminhou terras desconhecidas. E aí nós temos os conectores de. Na letra A, nós temos com e da na letra B, nós temos por na letra C, nós temos em na letra D, e nós temos por na letra E. As preposições apresentam sentido próprio dentro das frases. Elas podem indicar modo, lugar, direção, posse, tempo, distância, causa, companhia, finalidade, instrumento, origem, de acordo com o contexto. Uma mesma preposição pode assumir diferentes significados. Por exemplo, na frase, Renata pediu o livro de Simone emprestado. Esse de Simone indica posse. O livro é de alguém. O livro é de alguém. De Simone, posse. Ela é que é a dona, posse. Aí nós temos agora, Paulo é de Salvador. Aí já vai significar a origem. Eu tô dizendo que Paulo é de algum lugar, ele vem de algum lugar. Já indica origem. Leia as frases e indique o sentido que a preposição destacada expressa em cada uma delas. Nós temos aqui. Os marinheiros partiram de manhã. De manhã. Tempo. Vocês lembram que estudaram interjeições? Muito parecido. Olha só. Tempo. Comprei o uniforme para a aula de judô. Nós temos finalidade ou posse. Finalidade, a mesma coisa dizer assim, o porquê, para quê, a causa. Para que eu comprei o uniforme? Para a aula de judô, tá bom? Então não é posse, é finalidade, é causa. Peguei emprestado um livro da biblioteca. De onde era esse livro? Da biblioteca. Posse. Felipe me olhou com carinho. Com carinho é companhia? Não, é o modo como ele olhou. Modo. O pedreiro mediu o muro com a trena. Então, esse mediu aí, mediu o muro com a trena. Com é o que, minha gente? É um instrumento? É uma direção? É um lugar? É distância? É modo? Você logo entende que é um instrumento. Trena, se refere à trena, né? Com a trena. Carla vai para a praia em fevereiro. Percebam que é um direcionamento. Ela está se dirigindo para algum lugar. Não está dizendo que a Carla é daquele lugar. Se tivesse dizendo Carla é de São Paulo, Carla é de Piripiri, aí seria a origem, mas aqui está dizendo é para onde é que ela vai. É direção. Minha amiga passou as férias em Paris. Em Paris. Tia, direção. Não, é lugar. Qual é a palavra que tá depois da preposição, depois do em? É um lugar. Tá bom? Lugar. Continuando. Complete
as lacunas utilizando preposições que deem um sentido lógico às frases. As crianças participaram do evento com os pais. Ela passou por aqui neste momento. Eu não gosto de falar de ou sobre problemas. Você pode usar um ou outro. O Palmeiras jogou contra os São Paulo. Amanda ganhou um urso de pelúcia. Comprei um presente para a Luciana. Ok? Quando um grupo de palavras representa uma preposição, aí nós dizemos o quê? Que há uma locução prepositiva. Assim como vocês estudaram locução adjetiva, nós temos aqui a locução prepositiva. Olha só, vamos observar. Vejam aqui algumas. Antes de, graças a, de acordo com, através de, em vez de, perto de. Normalmente você vai encontrar uma preposição junto com outra palavrinha, tá bom? Então, como terminam as locuções prepositivas? Elas terminam com uma preposição. Elas se juntam para dar sentido. Antes de, ela tem um sentido, elas juntas vão dar sentido ao restante da frase, ok? Releia um trecho do texto 1. Emissário. Eu venho amando do príncipe herdeiro Nicolau. O que a Cinderela disse? Do príncipe. Mas que chique. E o que ele quer? Aí um emissário, ele lhes manda um convite. Com suas licenças, eu vou ler o convite. Com voz de arauto ele lê. O príncipe herdeiro Nicolau tem a honra de convidar Vossa Senhoria e Vossa Majestade, Vossa magnífica família, para o baile que se fará realizar em comemoração ao seu aniversário. Nesse baile estarão presentes todas as moças solteiras e em idade de se casar deste reino. E entre elas, o príncipe escolherá aquela que será sua esposa. A festa se dará no dia tal, às tantas horas. É este o convite. O príncipe conta com a presença de vocês. Cinderela irá ao baile de Nicolau? Como irá vestida? Saberá andar com um sapatinho de cristal? Escreve essa história em forma de um texto teatral. Inclua os recursos desse texto aprendidos por você. Quais foram os recursos que você aprendeu para utilizar para que a gente possa perceber como é que está acontecendo aquilo ali? Eu estou lendo, eu estou transformando em realidade. Quais são os recursos que você utilizou? Escreva um parágrafo conclusivo abordando as características do texto teatral escrito. Questão pessoal. Leia! E aqui nós temos mais uma biografia, dessa vez de Luiz Gonzaga, né? O trecho anterior faz parte de uma biografia. Por quê? Porque trata-se de uma biografia, a vida de Luiz Gonzaga, contada por outra pessoa. Está lá em terceira pessoa. Reescreva o trecho como se o próprio Luiz Gonzaga o tivesse escrito, transformando em autobiografia. Quando diz assim, como se dissesse assim: eu, Luiz Gonzaga, fui um músico brasileiro. E não começou assim, né? Não começou assim. Olha aqui como foi que começou. Luiz Gonzaga foi um músico brasileiro. Ah, tia, mas aqui não tá em terceira pessoa, não. Aqui não tá dizendo ele. Mas fica subentendido quando eu digo Luiz Gonzaga. Eu sei que é ele. Fica subentendido. E aí, quando eu digo eu fui um músico, aí é em primeira pessoa, autobiografia, que é exatamente a alteração que eu fiz aqui embaixo, bem aqui escrito em azulzinho, para você ver a diferença. Eu, Luiz Gonzaga, fui um músico brasileiro. Fui sanfoneiro, cantor e compositor.
recebi. Percebam que os verbos todos estão em primeira pessoa, tá bom? Elabore uma definição para a autobiografia. Gente, aqui é pessoal, mas vamos lá. A autobiografia é o relato da vida de alguém escrito pela própria pessoa, né? Então, se eu quero escrever um texto sobre a minha pessoa, é uma autobiografia. Vamos aqui ler. Ops. Nós temos aqui uma tirinha para a gente ler. Chico Bento, nota 10. Yupi! Rosinha, nota 100. Tadinho. Coitadinho do Chico, né? Explique o que provoca humor na tirinha. É o fato de Chico Bento comemorar a nota 10 por pensar que havia se saído bem no teste, gente. Ele pensou que valia 10 pontos e na verdade valia 100. Oh, tortura! Circule a interjeição presente na tirinha e explique o que ela expressa. Gente, eu acredito que vocês tenham circulado aí. Yupi! Isso que significa o quê? Alegria, animação. Porque afinal de contas você tá lá todo feliz. A gente observa pela expressão facial. Descubra a palavra terminada com N seguindo as dicas. Sou um sinal usado para ligar os elementos de palavras compostas como segunda-feira ou para unir verbos e a pronomes como em mandou-me, sou, enfim. Vocês já estudaram sobre esse colega. Circule a preposição presente em cada frase e relacione com o sentido que apresenta. Circule a preposição presente em cada frase e relacione com o sentido que apresenta. Você tem que observar aí cada frase e colocar o sentido. Vamos lá? Letra A para causa, letra B para companhia, C para finalidade, D para posse. Olha só. Letra C. As lojas estão decoradas para o Natal. Deixa eu aqui ver. Percebam. Só diminuir aqui para vocês entenderem. Letra C, causa. Então, para o Natal, causa. E aí, completei com letra A, com a crise econômica. Eu circulei o com, né? Com. Ops, gente, tô confundindo aqui as coisas, calma. No primeiro quadrinho, a letra C, finalidade, para o Natal, para quê, tá? Na letra A, com a letra A aí, que significa causa, é com a crise econômica. Alexandre ficou desempregado. Então, ficou desempregado por quê? Qual foi a causa? Com a crise econômica, por causa da crise econômica. E aí nós vamos aqui, Eliane saiu com as amigas, letra B, companhia, significando companhia, com as amigas. Será que essa companhia significa bem aí para a crise econômica? Não daria certo, né? Já a última, completei com a letra D, que significa posse, a casa de Pedro. De quem? De posse de quem, né? De Pedro. Continuando. Aí nós temos aqui a 8ª questão. Complete as frases escrevendo uma preposição adequada para cada uma delas. Bárbara e Pedro viajaram para muitos lugares diferentes. Letra B. Ao final da maratona, o atleta estava sem fôlego. Henrique e Tiago brigavam como cão e gato. Vi lindas paisagens por todos os lados. Saímos de carro pela cidade. Na 9ª questão, sobre Pluft, para quem já leu, né, o texto, fica bem fácil. Mas tem como acompanhar também aí pelo livro de vocês, né? Nós temos Pluft. Mamãe,
E aí nós temos entre parênteses, qual foi a expressão que ele utilizou quando ele disse mamãe? Mamãe, cara de curioso. Mamãe. Aí a mãe diz: o que é, Pluft? Ela se voltou para ele, né? Voltou-se para ele. O que é, Pluft? Mamãe, gente, existe? Claro, Pluft. Claro que existe gente. Aí ele disse: mamãe, tenho tanto medo de gente. Ele se agarrou à mãe. Nós temos, quando a gente tira do texto e transforma em dramaturgia, a gente vai colocando as expressões faciais, corporais, tá? Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o que, Pluft? Um pouco impaciente. A mãe já tava querendo se livrar daquela história. Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. Com cara de assustado. E você teve medo? Muito, mamãe. Fazendo sinal de afirmativo com a cabeça. Você é bobo, Pluft. Gente, é que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Aqui a mãe estava o quê? Parecendo não dar muita importância ao que Pluft dizia, né? Insignificância, desprezo. Que tal fazer sua própria adaptação para o trecho? Escreva as rúbricas nos locais adequados. E aí é onde você vai colocar as expressões que você acha mais interessante. Talvez você tenha que colocar diferente, né? Continuando. Acabou! Beijinhos para vocês. Até a próxima correção. Não deixem de observar pontuação, leitura, interpretação. Façam a interpretação direitinho no Pluft, um fantasminha, que o texto é maravilhoso. E eu quero retorno, tá? Quero todas as apresentações. Beijos.